Então, a nossa conversa em mesa redonda com os nossos convidados para este evento, o Afonso Marques, que é estudante de Línguas, Literaturas e Cultura da Nova. Por favor, junte-se a nós. A Daniela Bento, que é presidente da ILSA, que é a Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Transsexual e Intersexo. Marlene Machado, que é criativo, designer gráfico, ilustrador. E, finalmente, a Moami, também conhecida como Stelvia Zamora, que é artista urbana, criadora do Spray for All e cofundadora do Dama Jam Portugal. Salva de palmas para os nossos convidados. Vamos começar com uma pergunta bem simples. Então, qual foi o seu filme favorito? E quais desses filmes ressoou contigo a nível pessoal e profissional? Vamos começar, se possível. Isto funciona? Ok, funciona. O meu filme favorito foi o Ragdolls. Okay. Eu amei o filme. Para mim representa o espírito de resiliência, não só queer, mas também das mulheres. E quase chorei no filme. Sim, muito tocante. Eu gostei também. Daniel, você? Para mim, olá, boa tarde a todas as pessoas, antes de mais, e obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estou na mesma perspectiva, gostei muito do Ragdolls, exatamente por esta perspectiva de resiliência e força, e também, muitas vezes, por serem pessoas que não estão representadas nos meios a que nós assistimos. Com certeza. E você, Marlene, o que acha? O meu preferido também foi o Ragdolls, exatamente pelos mesmos motivos. Acho que é um filme mesmo muito bem conseguido. Sim. E com pouco tempo passa muita coisa. É verdade. É verdade. Bom. Tel. Alguma razão em particular? Não, simplesmente o Tel. Eu vi todos em casa, certo. Menos o que vocês falaram. Ragdoll? Sim, adormeci, peço desculpas. Eu estava mesmo imenso cansada, mas o resto eu vi tudo, mas o Tel está aqui dentro. Com certeza. Algum filme se destacou por oferecer uma nova perspectiva ou por evidenciar uma questão pouco representada no nosso dia a dia? Começando com a Daniela. Eu acho que o Ragdolls, exatamente pela questão Okay. São pessoas que muitas vezes não são representadas na maior parte dos lugares. São muito excluídas ainda por cima dos espaços queer, continuam a ser muito excluídas dos espaços. Até porque lá está questões de acessibilidade e tudo mais, a maior parte dos espaços continua a não ser acessível para a maior parte das pessoas nestas condições. E também acho que o segundo filme, o Sweet, porque mostra também uma realidade que muitas vezes nós não vemos, que também lá está país em que de facto é muito mais difícil de viver como pessoa LGBTI, a dificuldade que é entender também os conceitos, no sentido em que para nós torna-se muito fácil e muito direto, nós falamos em pessoas LGBTI e nós sabemos o que é que as siglas significam e o que é que estamos a falar, claro. Não é? E em muitos sítios do mundo, lá está, em muitas culturas, chegar aos próprios termos, chegar às próprias definições, chegar ao próprio conteúdo é muito difícil. Sim, E acho que são filmes que de facto demonstram essa dificuldade, a dificuldade de estar presente nas histórias, a dificuldade de estar visível, e depois esta dicotomia, e eu aqui toco, lá está, esta dicotomia do rural e da cidade, em que na cidade de facto tem sempre muito mais acesso à informação, ou parece que temos mais acesso à informação, às vezes temos mais acesso à desinformação. Mas esta dicotomia entre o rural e a cidade, como o rural como uma zona que as pessoas acreditam não é tão permissiva a este tipo de situações, mas na verdade é tão permissiva como outras localidades. Muitas vezes tem menos visibilidade também nos mídias. Com certeza. Eu também creio que a própria vida interior dos personagens nesse filme é uma coisa impressionante. A eloquência, né, a forma como eles se expressam. E né? a própria fotografia do filme ser muito estática, imagens muito paradas, ou seja, dá uma estática daquilo que é a vida no campo, na calma,
e ao mesmo tempo uma história que é bonita nesse sentido. Sim, com certeza. E o que achas? Afonso? Qual que era a pergunta? Esqueci-me. É, Era uma ok. perspectiva, não é? Algum filme se destacou por oferecer uma nova perspectiva ou por evidenciar uma questão pouco representada? Né? Eu ia falar sobre o quão universal a experiência queer é no tempo Sim, e no espaço. sem dúvida. Por acaso também concordo com a parte da cidade e meio rural. Às vezes esquecemos que queerness não existe só na cidade. Existe em todos os espaços, em todos os tempos. E especialmente a perspectiva do Vietnã, de um homem que quer sair dessa aldeia, quer É sair. mesmo isso. Tu vais, o teu corpo vai, mas vais voltar. Não é? Aqui eu acho que todos os filmes acabaram por tocar em alguma coisa que atualmente ainda é pouco representada. Por exemplo, o I Hate Ellen mostra muito aquela questão da pressão dos peers, na questão de ela está a olhar para uma rapariga, mas como me perguntam diretamente se está a olhar para um rapaz, ela troca e diz que sim, por causa dessa mesma pressão. Ela mais cara, né? Sim, exatamente. Depois, tal como também já todos disseram, tanto o Ragdolls como o Sweat, todos eles tocam em alguma coisa. Alguma coisa. Muito bem. Vamos pensar um pouco mais sobre a visibilidade, né? Como é que de que forma que a visibilidade dos meios de comunicação influencia os direitos LGBTQIA+ em diferentes países? Como é que vem essa questão? Os meios de comunicação influenciam muito em tudo e mais alguma coisa, e vemos isso cá e também fora. Tanto que os filmes mostram muita realidade noutros países, tal como no nosso. E os meios de comunicação influenciam tanto na positiva como na negativa, porque tudo o que passa de mensagens, sejam elas diretas ou indiretas, fazem. Algumas fazem moça, outras nem tanto. E sinceramente, de alguma forma, acho que essa parte devia de ser pensada, porque, por exemplo, cá em Portugal temos o exemplo direto da lei que foi passada agora, do discurso que é tido pelo partido político do Chega, Sim. que ao darem notícias constantes do mesmo tipo de discurso, vão aumentar o tipo de discurso no público e acabam por tirar o foco de outras coisas que talvez sejam mais importantes. Sem dúvida. O que a Daniela tem a dizer a respeito? Isto podia ser uma conversa de dias. Sim, Sobre a importância dos mídias e da visibilidade. Bem, eu acho que acima de tudo, acho que os mídias são culturalmente um meio de luta política muito importante. Sim. Sempre foram, não é? E já vem nos tempos remotos, não é? Nós normalmente falamos de cultura e falamos a cultura é inerente às pessoas, é inerente aos espaços e ao tempo. E, por exemplo, nós quando olhamos muitas vezes para a cultura e olhamos para as representações, muitas vezes a gente pensa, isto é novo. Não é novo. Por exemplo, as questões vão mudando ao longo do tempo, ao longo do tempo, mas no sentido, por exemplo, toda a gente acha que o cor-de-rosa é das meninas e o azul é dos meninos. Os mídias passam muito isso. Exato. Os corredores do supermercado passam tudo isso. Mas na realidade o cor-de-rosa sempre foi dos meninos e o azul foi das meninas. Sim. Era, lá está, a deusa do amor e o vermelho de Marte. Mas, por exemplo, se nós comentarmos mais atrás, culturalmente, por exemplo, quando nós tínhamos nos tempos dos romanos, o acesso à sexualidade era uma coisa que era altamente permitida para homens e não permitida para mulheres. Os homens tinham o direito a ter sexualidade com outros homens, no sentido em que a sexualidade com outros homens era por uma questão de estatuto social e não por uma questão, não se falava de uma questão na altura da homossexualidade, porque não era uma questão que se falasse porque não havia esse termo, e as mulheres eram cometidas para aquilo que era só a gravidez e a procriação. Ou mesmo a iniciação, né? A sociedade. Sim, o processo de iniciação. E, por exemplo, antes acreditava-se, e a cultura passava isto, que eram os homens que eram os portadores das crianças. As mulheres eram apenas o receptáculo. A vida vinha sempre dos homens. Ou seja, e esta transformação mediática ao longo dos anos veio mudar muita mentalidade ao longo do tempo. Ou seja, e eu acho que a visibilidade continua a ser importante e vai ser um fator importantíssimo na decisão daquilo que é os poderes políticos
porque de facto molda a maneira como as pessoas pensam. E normalmente quando nós não trazemos discursos inclusivos ou não trazemos discursos que são transversais à sociedade, o que acontece é que há grupos que ficam sempre fora. E quando há grupos que ficam sempre fora, começamos a fazer políticas só para os grupos maioritários, que são aqueles que dão representatividade. E por isso é que os mídias são importantes para trazer mais vozes, mais diferenças, mais diversidade, mais complementude e acima de tudo também mais solidariedade e solidariedade perante as pessoas. Porque, por exemplo, quando nós vimos e agora pegando aqui no exemplo da questão da lei, que acho que é importante, não sei se têm consciência do que está a acontecer, mas por exemplo foram passados 3 projetos de lei que visam revogar a lei de 38 de 2018, que é a lei da autodeterminação que nos permite ter o nosso registro, o nosso nome reconhecido. E, por exemplo, os mídias passam a informação que é para mudar de sexo aos 16 anos. Isto é uma informação completamente falaciosa, porque ninguém muda de sexo aos 16 anos. As pessoas têm o seu género reconhecido legalmente a partir dos 16 anos, com autorização parental, ou a partir dos 18 com autonomia total. Então, neste sentido, que a cultura, os mídias, os meios de comunicação são responsáveis por serem atores políticos neste momento. E são atores políticos muito importantes, porque influenciam como as medidas vão ser populadas. E neste momento, o que nós estamos a atingir é, por exemplo, masculino, que poderá ser outras medidas, como por exemplo o contrato laboral, os processos de imigração, etc., que vai sendo moldado por esta discussão pública que não vem resolver nada, porque as leis são feitas para resolver coisas e esta lei não vai resolver nada. Afonso, no meio acadêmico você nota também essas tendências? Sim, não vou usar o microfone. Eu ia dizer que os média podem facilmente criar pontos, mas também podem criar, eu não sei como é que se diz em português, mas echo chambers. Sim, câmaras. Sim. E o que acontece muitas vezes com os média é que as pessoas, do lado, os que têm privilégio ficam no seu espaço, os que estão oprimidos ficam no seu espaço e não há discussão, não há relação. Isso é um problema imenso. E os média, especialmente na televisão, em vez de criar pontes, estão a queimá-las, que esse é o maior problema. Sim. Queria adicionar mais alguma coisa à discussão? Mas se calhar a ideia mesmo é essa, não é? Sim. Separar. Porque normalmente, o que eu tive a falar com uma amiga é que normalmente o pobre luta sempre contra o pobre. Então, mesmo ouvindo um rico a falar, não é? A gente não pensa, a gente não diz, peraí. Estamos a ser mandados por um rico, mas estamos a lutar entre nós pobres. Porque é que não vamos lutar ao contrário, não é? Vamos ouvi-lo, mas vamos pensar por nós. E fica muito nessa. E os mídias, como já disseste, e muito bem, têm o poder de criar duas mentes, não é? Aquela que vai incutir tudo que ele está a ouvir e aquela que vai pensar. Porque o que vemos hoje em dia, o que eu vejo hoje em dia, graças a mim, eu já não vejo televisão, é que é muita informação negativa e errada. E depois, quando usam aquelas palavras que muita gente não conhece, pior é a situação. Infelizmente. Um outro tema que nós vemos em evidência nessa mostra é a questão dos papéis de gênero, né? Então, na vossa opinião, qual é a relevância dos papéis de gênero na sociedade atual, se ainda há alguma relevância? Gostaria de começar. Em relação aos papéis de género, eu acho que estava mais vincado, mesmo no último filme que vimos, o Theo. Sim. Por acaso também gostei bastante do filme, porque dizem, não há jogadora de futebol. Jogadora. Porque, apesar de queremos acreditar que os papéis de género já não são tão importantes na sociedade atual, eles ainda afetam-me bastante. Eu tenho primos mais novos e o modo como eles falam de mulheres e como as rapazes e as raparigas falam uns dos outros, ainda há uma separação imensa. Infelizmente nós gostamos de pensar que os mais novos são mais evoluídos mentalmente, digamos assim, já são mais progressivos, mas infelizmente às vezes ao contrário. Por exemplo, é uma coisa que passa, infelizmente. Uma impressão que eu tive durante o filme é que a escolha de se encenar essa história em 1986 parece ser como se estivéssemos de uma forma bastante desconfortável a retornar àquele momento agora, né? Porque Era uma imposição. É. A professora fazia questão
dizer, não, és uma menina. E ela simplesmente alguém, nada mais, eu quero jogar bola. Sim. E era sempre alguma separação. É interessante. É Uhum. interessante, porque eu queria muito pintar, eu queria jogar a bola, eu queria fazer muita coisa que os rapazes fazem. E também tinha em casa a minha mãe a dizer, não, faz isto. Eu assim, não. Eu tenho aqui umas marcas, porque os meus tios lavavam as louças. Aham. Em casa eu queria muito lavar a louça, porque eu dizia, não, se o meu tio lava, eu também tenho que lavar. Claro. E as escondidas meto a mão no copo, assim, com os talheres, parti e entrou tudo. Então, foi uma coisa muito interessante. Sim. Sempre quis fazer o contrário. Estou aqui, estamos aqui. Sim, e o final do filme, que é as bonecas, Sim, a jogar a a bola. jogar futebol. É. Que é a mensagem que Sim. o feminino e o masculino, as atividades que nós vemos como masculinas e femininas, não têm que ser assim. Exato. Daniela, o que acha? Sim, era outra discussão de 3 dias. Aham. Sim, mas eu acho que, de certa forma, o filme é bastante atual, porque a gente quer não, mas, por exemplo, por exemplo, um exemplo prático. Eu, por exemplo, ainda me lembro muito com a ideia, por exemplo, de chamar presidenta e não presidente. Aham. Exatamente, porque lá está, é um forcing de dizer também há presidentes. Normalmente a gente associa presidente logo à imagem do homem. Sim. É. Então esta ideia de papel de género com uma pessoa de situação, em lugar de autoridade, no sentido em que tem uma hierarquia, é sempre um homem. Uhum. Não é? Mas, por exemplo, eu acho que vale a pena sempre refletir qual é a nossa necessidade dos estereótipos de género. E se há muitos anos atrás, normalmente eu falo disto como tecnologias de género, ou seja, são sistemas que a estrutura da sociedade monta com maneiras de codificar a maneira como as pessoas se apresentam e a maneira como as pessoas trabalham em sociedade. Uhum. E se há alguns anos atrás alguns códigos de género serviam para as pessoas se identificarem de alguma forma, mas ao mesmo tempo trouxe preconceito à volta delas, mas alguns códigos serviam para as pessoas se identificarem na rua, por exemplo, entre pares, né? Por exemplo, nós vemos, se calhar, entre aquilo que nós chamamos as tribos musicais, por exemplo, nós vemos Claro. muito código de género, muito código, só que nós não temos um poder de decisão social, ou seja, é simplesmente uma questão de preferência, de gosto, de situação. Enquanto, no entanto, quando nós estamos a falar de género e de divisão social, Uhum. nós vemos uma clara decisão entre aquilo que é masculino e aquilo que é feminino, que é posto de uma maneira estrutural, sistémica e institucional. Porque, por exemplo, Sim. normalmente, eu até falando um bocadinho da minha experiência pessoal, eu quando comecei a fazer o meu coming out, enquanto fiz 8 coming outs, depois quando fiz o meu coming out enquanto mulher trans, e depois enquanto pessoa não binária, a pergunta era sempre, então mas tu não fazes isto de mulher e não fazes aquilo de mulher e não fazes aquilo de mulher. O que é fazer coisas de mulher? Exato. O que é fazer coisas de homem? O que é fazer coisas de mulher? Tipo, então, há coisas muito basilares na nossa sociedade que se agarram a esta questão do género e agarram-se a esta propriedade que é o género enquanto forma material de representar as pessoas, Uhum. mas na realidade é uma forma que é completamente supérflua e volátil, não é? Mas no entanto nós agarramos-la às pessoas como uma caixa que as pessoas têm que ficar lá dentro. Exato. Marley. Oh. Então. Então, voltando um bocadinho atrás à questão do filme Tell, Sim. daquela parte final das bonecas, depois há um detalhe nessa mesma cena que também mostra esta questão dos papéis de género, que é Teodora corta o cabelo da boneca. A boneca está Sim. a jogar futebol com o cabelo cortado. É. E aí está outra interpretação, porque, de acordo com a sociedade, uma mulher tem que ter o cabelo comprido, ponto. Aham. E as bonecas, ainda hoje, têm todas o cabelo comprido. Não há bonecas de cabelo curto. Não há bonecos de cabelo comprido. E essa situação acontece. Tanto que, por exemplo, a minha companheira que tem o cabelo curto é mulher, já aconteceu diversas vezes a pensarem que ela é um homem só por ter cabelo curto. E também já me aconteceu a mim antes do meu coming out também, por usar cabelo curto, era um homem ponto. E esta questão ainda está muito implementada em todo o lado. Basta, por exemplo, uma coisa do dia a dia, ir a uma loja de roupa. A roupa está separada. Está separada a roupa de homem e a roupa de mulher. Mas o que é que diz que aquela peça de roupa é uma roupa de homem ou de mulher? Porque não é por umas calças terem um desenho com manca mais larga ou com manca mais estreita que vai fazer que é de um género ou do outro. Tanto que há homens que compram calças na roupa de mulher e há mulheres que compram calças na roupa de homem. É claro.
passou a acrescentar uma coisa, Uhum. já acabaste. Sim. Há também uma coisa muito presente em relação à roupa, há uma coisa muito desafiante, que é se uma pessoa comprar roupa de camisas que sejam de homem, que sejam de mulher, os contextos ao contrário. Uhum. Porque antigamente eram outras pessoas que vestiam as camisas, que é da questão dos corpetes, eram outras pessoas que vestiam os corpetes às mulheres, então os botões são ao contrário daquilo que são os usos masculinos. Isso é logo uma nota um bocado estranha, porque uma pessoa de baralha-se toda, mas eu estou a vestir camisa e pronto. Não é só camisas. Calças, Calças, tudo, os bolsos, também dos bolsos e por aí fora. Uhum. A quantidade de tecido existente é mínima para as mulheres, Sim. que é horrível, é muito mais apertada, não é propriamente para todos os corpos, é só para alguns. Sim, e se compararmos várias calças desenhadas para homem de várias marcas, o mesmo tamanho normalmente é sempre a mesma coisa, mas se formos comparar as calças desenhadas para mulheres de um tamanho 44, uma marca tem um tamanho, outra marca tem outro, e varia imenso. E também podemos falar dos bolsos. Podemos falar dos bolsos. Os bolsos, Porque- Os bolsos Os para as bolsos da meninas mulher, é muito das mais calças de pequenino. mulher, são mais pequeninos porque supostamente. não andam com coisas nos bolsos. Sim, não precisam, não têm necessidade de estar com as Malas. chaves, com a carteira, porque têm as malas. Mas porque uma mulher não pode meter as coisas no bolso? Mas há aqui uma coisa que eu acho que é diferenciadora também, que é a ocupação do espaço público. Os papéis de género demonstram muito a questão da ocupação do espaço público, porque as mulheres, historicamente, sempre foram, na nossa sociedade ocidental, não é? Porque acho que isto é preciso contextualizar também em que sociedade é que nós estamos a falar, mas sempre foram renegadas para o espaço privado e para aquilo que é o privado, não é? E os homens sempre ocuparam o espaço público, por isso é que a maior parte dos políticos no Parlamento são homens e não tanto mulheres. Apesar da gente fazer um esforço para que isso mude. Mas o facto é que a ocupação do espaço público sempre foi feita maioritariamente por homens, porque os homens têm direito a falar no espaço público, as mulheres só têm direito a falar no espaço privado. E tudo o que é que foi criado à volta daquilo que foi a magistratura, daquilo que foi a criação do estereótipo do homem, lá está, o cabelo comprido inicialmente era masculino, a questão das perucas, o perfume, a questão das vestes, a questão do azul, a maquilhagem, e a mulher não tinha direito a nada, porque estava remetida ao espaço privado, não é? Porque a mulher era na altura, eu que pensava que a mulher era feita para educar, para tratar, para cuidar, e hoje continua muito com esse papel vigente. Que é uma coisa, uma imposição, não é? E temos muitos movimentos que dizem, sim, as mulheres devem continuar a fazer o trabalho de casa. Não, as mulheres têm que fazer o que querem fazer, uma mulher está em todo lado. Mas o facto é que este domínio do espaço público e do espaço privado também faz muita diferença naquilo que é o estereótipo de género e da ideia de género. Tanto que os brinquedos para meninas são sempre brinquedos de cuidado, os brinquedos para meninos são sempre brinquedos de trabalho, de eficiência científica, de engenharia, etc. Porque as mulheres são renegadas para o cuidado, para a profissão de professoras, de médicas. No entanto, são sempre os homens que tomam as maiores decisões, são sempre os homens que estão nos lugares de poder, são sempre os homens que estão em muitas situações. E acho que o domínio do espaço público é uma divisão clara entre aquilo que é o masculino e o feminino nos dias que correm na nossa sociedade. Especialmente durante a infância, né, e quando estamos na escola, nós deveríamos pensar nesse espaço como espaço de experimentação, de espaço em que você vai aos poucos definindo quem você é, não é? E é por isso que é preciso que tenhamos essas ferramentas, né, para que isso seja completo, que nós nos descobramos como pessoas além do próprio gênero. Por Não é? exemplo, as escolas têm campos de futebol para os rapazes, mas não têm campos para as raparigas Sim. fazerem coisas. Com certeza. Isso me faz pensar um pouco sobre a questão da fluidez, não é? Temos personagens nesses filmes que se encontram em contextos e fases muito diferentes das suas vidas, né? Eles têm idades distintas, estão a lidar com problemas muito diversos, né? Mas todas essas personagens apresentam, em certa medida, alguma fluidez nas suas identidades. Vocês acham que essa fluidez alguma vez termina? Ela tem um limite? Ou há um momento na qual essa identidade se solidifica? Eu acho que a fluidez está sempre presente, sempre, desde que nascemos até que morremos, porque é tal e qual como os gostos, é tal e qual como aquilo que nós somos, aquilo que fazemos. Há alturas da vida em que, por exemplo, podemos gostar mais de uma cor e de outra, e a identidade é exatamente a mesma coisa, porque nós evoluímos, aprendemos, conhecemos outras pessoas diferentes, culturas diferentes, e isso faz com que nós também nos adaptemos dentro de nós próprios. Portanto, eu acho que não, nunca termina, isso é uma coisa boa. Ok. E
E nesse sentido também podemos ver que, neste momento, a forma como a nossa sociedade está moldada é para que essa fluidez não exista. Ou é uma coisa ou é outra. Uma pessoa que se apresente no meio, ou 3/4, já não pode existir ou já não deve ocupar o espaço. E isso acho que é uma coisa importante e que, se olharmos mesmo para dentro de nós, vamos ver que essa fluidez nunca desaparece. Perfeito. Boêmio, tem algo a dizer? Sim. Muito bem. E você? Daniel? Eu provavelmente costumo dizer, até quando as pessoas percebem, por exemplo, a parte que se fazia a referência, fiz 8 coming outs. Fiz um coming out quando pessoa bi, depois quando pessoa pan, depois quando pessoa poli, depois quando pessoa solo poli, depois quando pessoa anarquista relacional, depois quando pessoa mulher trans, depois quando mulher não binária. Porquê? Porque eu acho que acredito que nós ao longo do tempo também vamos conhecendo a nossa forma de funcionar, não é? E como foi dito, lá está esta questão de nós conhecermos outras pessoas e tudo mais. Mas acho que nós temos um problema que é, nós vivemos muito mal com a incoerência. Apesar da incoerência ser parte natural da humanidade. Porque as pessoas não têm que ser coerentes em tudo, ou seja, e quando eu digo coerência não é aquela coerência, é uma coerência entre aquilo que nos é esperado e aquilo que nós somos. Porque muitas vezes o que acontece? A gente tem que ser sintónicos connosco, ou seja, nós temos que ser quem somos e ser sintónicos com isso. Mas muitas vezes, nós pela coerência com a sociedade, somos incoerentes connosco. E, por exemplo, muitas vezes deixamos de conseguir ser a nossa própria identidade porque estamos à procura de espaços na sociedade para nos encaixarmos. E, por exemplo, sei que se nós limparmos toda esta categorização de género, no sentido em que procuramos também esta fluidez e permitir a fluidez, as pessoas vão ser muito mais livres de escolher o lugar onde querem estar, independentemente da sua forma corporal, independentemente dos seus traços identitários, independentemente de tudo, porque têm sítio onde ficar. Agora, como disseste bem, a questão dos 3/4, onde é que ficam os 3/4, onde é que fica o meio, onde é que fica... E o que é o meio e o que é os 3/4, não é? E porque é que há 2? E porque é que não há simplesmente a haver? Não é? Porque as pessoas não são simplesmente a serem, não é? Ainda que os termos e os conceitos sejam importantes, que é sempre importante, apesar da flexibilidade enquanto fluidez, mas é sempre importante frisar que os conceitos são importantes porque nos fazem construir comunidade, fazem-nos construir pertença, fazem-nos construir muitas políticas concretas. Por exemplo, quando digo que sou uma pessoa pan, eu estou a lutar por a questão de direitos sexuais e reprodutivos. Quando digo que sou uma pessoa trans, estou a lutar pelos direitos à minha identidade. Quando digo que sou uma pessoa não binária, estou a lutar pelo direito à subversão daquilo que é o binário essencial do género. Ou seja, há lutas concretas e há comunidades concretas que se revêem e que é importante se reverem também em alguns termos. Perfeito. Também gostava de continuar. Estamos a falar de rótulos, especificamente. E em relação à fluidez, os rótulos podem ser benéficos ou completamente o contrário. Os rótulos ajudam-nos, descrevem quem nós somos, mas eu sinto que às vezes nós dependemos demasiado dos rótulos para ganhar a legitimização. Obrigado. Para a sociedade heteronormativa. Nós precisamos de algum rótulo para dizer que nós temos valor. Para até impor direitos, mesmo no meio político. Mas eu sinto que às vezes não necessitamos desses rótulos. Nós temos de ter cuidado a usar esses rótulos com as outras pessoas e connosco, porque podem nos prejudicar, podem nos limitar a nossa fluidez. Eu, na questão de género, vou ser honesto, eu não faço ideia. E quando as pessoas me perguntam, eu simplesmente digo que não sei. E essa é a verdade, não tenho rótulo e vivo desse modo. Mas eu entendo porque é que pessoas buscam esses rótulos. Para mim, a fluidez é isso. Sim, há aqui uma questão também muito importante, que é por exemplo, nós sabemos a própria Constituição fala em homens e mulheres. E viver sem rótulo não permite estar em algum lado para teres acesso a garantias de saúde, a garantias, etc. Os rótulos têm esse handicap, que é basicamente, nós precisamos deles para fazer luta política. Infelizmente acontece isso. Para facilitar também a discussão. Sim. Sim, e por isso é que podemos ter sempre mais que um. Sim. Temos de ter muitos. Exato. Em vez de não ter nenhum. Usá-los a nosso favor e não podemos limitar. Exato. Há tantos géneros quanto pessoas. Bem. Nossa última pergunta antes de terminarmos é a seguinte: qual é a eficácia do cinema como ferramenta de ativismo e de educação? De que forma o cinema ajuda a potencializar isso? Eu acho que o cinema ajuda e muito, porque existe muito ainda, que é
uma pessoa que viva e que tenha vivido sempre numa posição de privilégio, se não tomar conhecimento ou não tiver contacto com pessoas fora dessa opção sexual, de tudo isso, e normalmente, por exemplo, pessoas bis são representadas no cinema sempre da mesma forma, ou seja, é sempre uma pessoa promíscua, que gosta de andar com toda a gente, e esse aspecto o cinema depois acaba por pecar, porque acaba por mostrar sempre da mesma forma, e as pessoas que não conhecem, ou pelo menos que não sabem, que conhecem pessoas bissexuais, vão acabar por acreditar que isso é verdade. E o mesmo acontece com tudo o resto, com identidades, expressões, deficiências, tudo e mais alguma coisa. E então o cinema acaba por ter essa relevância, que é ou continua a transmitir sempre a mesma mensagem, ou finalmente mostra coisas diferentes. Além de promover a empatia, não é? Exato. Bom, né? Eu mesmo, não tenho muito a dizer. Era bom, eu não sei se esses filmes vão passar. Já estão disponíveis no YouTube até o dia 29. Amanhã. Eu queria que passasse em grandes. Que as outras pessoas tenham a oportunidade de ver aquilo que nós vemos. Não? Com certeza. Terem uma maneira diferente de ver quem são essas pessoas, o que é que elas fazem, como é que elas vivem, não é? O que é que elas sentem. E era muito bom se tivesse essa oportunidade, por favor. Alguém ajuda? Sim. Precisamos. É o primeiro passo, diríamos. Obrigada. Temos que começar em algum lugar, não é? Aqui! Exato. Mas é pela pena. Então, Obrigada Afonso. por terem aparecido. Obrigado. Não é preciso. Às vezes é só pela gravação que isso Ah, tem que ser por causa da feita. gravação, desculpa. Sim. Desculpa. Agora fico confuso. Mas sim, obviamente que o cinema é bastante relevante, especialmente porque é uma mídia visual, direto e muito acessível. Comparado, por exemplo, aos livros ou aos jogos, outros tipos de mídia, o cinema é visual e sonoro. Uma pessoa senta-se, consegue ver, e se tiver possibilidade de um computador, ir ao cinema, consegue interagir lá com a mídia. E este caráter tão visual e tão direto toca instantaneamente. As cenas podem chocar. Por exemplo, nos Ragdolls, só o facto de elas existirem naquele espaço, de mostrarem que elas existem naquele espaço, chocou-me. E fez-me pensar na realidade daquelas pessoas, de um modo que outro tipo de mídia não conseguiria. Isso. Exato. Eu acho que o cinema, lá está, como se falou nas primeiras questões, o cinema tem um poder fantástico do ponto de vista político, não é? De subversão daquilo que é a realidade. Eu acho que tem um papel fundamental também naquilo que é a criação de imaginários, porque o cinema cria imaginários, e principalmente cria imaginários para as pessoas que muitas vezes não chegaram a esses imaginários. E, por exemplo, uma criança que vê o filme Theo, gosta de jogar futebol, e que nunca teve a oportunidade de jogar futebol porque é uma menina, mas de repente vê num filme que é possível ela jogar futebol, ela começa a pensar, se calhar eu não posso jogar futebol. E isto acontece porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas LGBTI chegam a idades adultas a reconhecer a sua identidade como um insulto pela sociedade. E quando começam a ver em filmes que realmente têm uma perspectiva em que podem existir, isso passa a ser muito diferente. E, por exemplo, eu acho que tem que haver um esforço enorme no cinema, e aqui continuando um bocadinho a questão que é o cinema tem, e já se faz, ou seja, o cinema alternativo, o cinema indie, os cinemas mais menos convencionais, lá está, não menos mainstream, já tentam fazer isto, que é procurar realmente histórias mais subversivas daquilo que eu quando digo subversivas na realidade nem é tanto subverter aquilo que é real, mas subverter aquilo que é a imagem do real que nós temos, porque o real já por si só é subversivo. Mas realmente mostrar essa ideia de que o mundo é diferente e é diverso. Não é? E isto, a gente parece que não, mas o facto de nós falarmos às vezes, eu por acaso sou LGBT, se calhar 5 ou 6 pessoas que estão à nossa volta vão dizer, se calhar eu também sou LGBT e não sei, nunca tinha tido espaço para falar disso. E os filmes trazem essa magia que é, ok, eu estou a ver uma história, se calhar estão 2 pessoas juntas, 2 mulheres, por exemplo, ou 2 pessoas trans, esta realidade é possível, existe. E eu acho que mais do que isso também é o cinema trazer para aquilo que são histórias convencionais também a realidade das pessoas LGBT, porque as pessoas LGBT existem em todo lado.
Porque muitas vezes a gente tem aquela cena de não, eu não conheço ninguém LGBT, por isso não preciso ter um discurso de cuidado, não preciso ter essa coisa toda. Não, as pessoas LGBT podem ter uma pessoa que está ao nosso lado e que se calhar nunca disse que era uma pessoa LGBT porque nós temos a postura de nunca lhe permitir ter esse espaço. Não é? E por isso tem que ter as histórias. Com certeza. Isso me faz lembrar um pouco da minha própria evolução a respeito das questões LGBTQIA+, né? Não foi no cinema, mas foi através de um livro da Ursula Le Guin chamado The Left Hand of Darkness. E ele descreve a jornada de uma ficção científica, se passa num outro mundo, num outro universo, e um emissário de um império galáctico visita um planeta que é hostil a esse império galáctico, e para ele ser levado a esses dois reinos que há nesse planeta, ele é levado por uma espécie de um Sherpa. E o Sherpa, durante a viagem, ele passa por um processo de mudança. Ele começa como mulher e depois vira homem. E a viagem leva tanto tempo que os dois se apaixonam, e a figura e o personagem principal passa por essa tempestade mental, né, e emocional, porque ele não sabe. Eu me apaixonei pela pessoa que era feminina ou era a pessoa que era masculina? E, na verdade, no fim da história, ele descobre que estava apaixonado pela pessoa, independentemente do que ela fosse, né? Então, eu acho que podemos terminar pensando nisso, né? Que o poder, de acordo com a Ursula Le Guin, né? Que de nós fazermos perguntas, né? Na ficção científica, talvez a pergunta mais importante é: e se? E se isso fosse possível? E se isso acontecesse? Talvez essa seja a pergunta mais importante que nós deveríamos fazer a nós próprios. Com isso, nós concluímos a nossa conversa. Gostaria muito de agradecer aos nossos convidados pela sua presença, a plateia, a audiência que veio aqui nos privilegiar, e avisar que haverá outras edições, né, do Five Films for Freedom no futuro. Esperamos contar com o seu apoio e que venham mais espaços e mais oportunidades para que essa mensagem de amor e de apoio e de confiança possa se propagar, não apenas por Portugal, mas por todo o mundo. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.